Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça, te faça conhecer, te ame, te faça amar, te sirva, te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze-o, Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam e os justos perseveram na graça, e todos consigamos a vida eterna. Amém. Meu caro irmão e minha irmã, convido vocês todos hoje para ouvir o Santo Evangelho do dia e contemplar com Cristo, nosso Salvador, com os discípulos comprometidos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 9, versículo de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, meus amados, celebramos, junto com a Mãe Igreja, memória de São Gerardo, bispo e mártir. Um homem verdadeiro que sempre vivia a fé singular. Um homem de Deus, monge, seguidor da regra de São Bento, que dedicou a Deus a vida na oração e no trabalho. Ele hoje nos ensina as lições importantíssimas, como era conhecido como figura que aparece em 3 sucessivas formas típicas da vida cristã, como monge, como apóstolo e como mártir. O monge é um homem de Deus que em oração e em trabalho dedica completamente a vida a Deus. Como é importante, meus irmãos e irmãs, essa missão que um ser humano capaz de assumir. E como apóstolo é anunciador de alegria e nova salvífica do Evangelho, e educa para a santidade de vida. Um apóstolo santificado que educa para uma vida de santidade, mas para sonhar, para pensar e desejar sobre a vida de santidade, como é importante de estar com nosso Mestre, com Jesus Cristo, como cristão que leva o pagão ao cristianismo. Imagino, amados, e ser cristão é um desafio. Ser cristão não apenas que participa nos sacramentos e batizados e tem um título que nós somos cristãos, não. Dar testemunho, anunciar Cristo aos pagãos, irmãos e irmãs que o desconheçam, vejam beleza da missão. E for necessário de ser mártir, com extremo testemunho do seu amor, se dá a Deus totalmente a si mesmo, a sua vida orante, sua atividade apostólica.
Essa é a verdadeira beleza que a missão de Cristo nos confia, né? De sermos apóstolos, de sermos mártires, de sermos verdadeiros cristãos. E agora, a palavra de Deus que cria e nos seduza, nos dá essa paixão e para sempre enamorar com Cristo. A palavra de Deus é a chave, por isso que nós somos protagonistas de palavra de Deus. Essa palavra de Deus que nos torna participantes do cenário que nos é exposto. A palavra de Deus que se torna eficaz na nossa vida cotidiana. Por isso que hoje, amados, momento de nos inserir e perceber os caminhos mais perto que nos leva para Cristo, o caminho que nos atrai para um lugar recolhido. Isso nos dá oportunidade para conversar a sós com Ele. Com esse motivo, Cristo aí, junto com os apóstolos, que começa a educá-los. Com essa pergunta é fundamental, uma pergunta é inevitável. Precisamos entender, no primeiríssimo lugar, a identidade que Cristo nos revela. Quem dizem que eu sou? Mas no mesmo tempo, Cristo quer uma resposta, mas Ele não se preocupa com as respostas e opiniões públicas. Não porque desentenderam, não o reconheceram em Cristo como Messias. Pensaram que era um homem herói, um homem extraordinário, que era um homem João Batista, Elias e outros profetas, como outros profetas, mas aí Pedro, inspirado pelo Divino Espírito Santo, que revela. Ele revela cumprindo desejos divinos e com toda a convicção que ele anuncia: Tu és o Cristo de Deus. Como é importante, amados. Hoje não nos importa as opiniões dos outros, das outras religiões, fala sobre Cristo ou condená-lo e criticá-lo. E tem opiniões diversas, mas e hoje é o momento de sempre anunciar e conhecer quem é Cristo. É Filho de Deus vivo? É Cristo de Deus? Ou apenas o homem que fez a parte da história e deixou bons ensinamentos e nos convida para uma vida virtuosa e acaba a nossa missão com essa visão que Cristo nos oferece? Ou deveríamos ir além para nos lançar no mar profundo, na água profunda e conhecer que Ele é Cristo de Deus? Então, a nossa missão começa aí. Paixão para Cristo deve crescer hoje, meus amados, amadas. E depois Cristo convoca para um compromisso tão profundo. Até o momento em que Ele foi crucificado, mesmo os apóstolos, eles não podiam compreender quem Ele era. Só anunciavam que Ele era Messias, mas eles não confiavam. Mas hoje, amados, a tarefa será para todos nós. Temos capacidade, essa paixão para estar em sós com Cristo e para saber a identidade de Cristo. Quem é Jesus para você? Quem é você para si mesmo, mesma? Vocês têm dúvidas em relação à sua intimidade com Jesus? Como Pedro, poderíamos afirmar que Ele é Cristo de Deus? Este é suficiente? Momento de pensar um pouco. Momento de nos entregar ao Cristo ressuscitado.
para ter a vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, amados.